E aí Abacuque, ele diz assim lá no capítulo 3, e o versículo 17, também 18, porque ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amados, eu agradeço ao departamento de evangelismo, juntamente com o Ibadé, pela oportunidade de podermos juntos compartilharmos da palavra de Deus nessa oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu só vou parar de estudar quando eu morrer, né? E daí não precisa mais, a gente vai para o céu. Só que lá no céu, Gisele, tem trabalho lá, a gente não vai ficar o dia inteiro deitado na rede de boa, não, né? Tem trabalho lá, então é uma maravilha, né? Mas enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar e vamos estudar, né? Eu digo assim para os irmãos, os cursos do IPADEP, os cursos nossos da ITAG, são cursos sérios. Eu terminei a ITAG, eu fiz a ITAG de 1989, muita gente não era nascida, e concluí em 1993, foram 5 anos. Concluí, inclusive, lá em Curitiba. Aí peguei o aquela declaração de conclusão do curso, nunca fui atrás do diploma. Aí em fevereiro desse ano eu resolvi, entrei na internet pelo celular mesmo, passei o e-mail para a ITAG, aí 15 dias chegou uma carta também no meu e-mail, né, para que eu pagasse R$20, que era o valor do frete, para vir o certificado para mim. Eu paguei, falei, R$20, se perder um pouquinho, né? Um mês depois do primeiro contato, chegou o caminho para mim, com o certificado e todo, digamos assim, de uma forma simples, desde a primeira nota até a última nota. Estava em casa, né? O certificado da ITAG, mais de 20 anos depois que eu fui atrás e chegou para mim. O IPADEP, também, a gente fez o IPADEP básico e estamos aí terminando aí 2 de especialização, né? E daqui a pouco vamos ver o que a gente vai continuar fazendo na área também em que nós servimos a Deus, ou seja, precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos olhar para Israel, o que está acontecendo lá, e olhamos para a palavra de Deus e podemos entender algumas coisas, porque estudamos escatologia nos cursos da igreja. Um dos dias que eu participei aqui, eu ouvi o seguinte, eu até anotei aqui, oração aumenta a massa encefálica. Eu anotei, eu fui ouvindo aqui de diferente, eu fui anotando o que o pastor falou. Aí sabe o que acontece, amados, quando aumenta a massa encefálica? De novo aí, olha a parte aqui, foi um documentário que um dos alunos aí do IPADEP, utilizando aqui a apostila, ele usou um vídeo. Ele disse assim no documentário, um cientista, um médico, né, falando, oração aumenta a massa encefálica. Sabe o que faz? O que ocasiona em nós quando falta massa encefálica? Dormência, mal de Alzheimer. Olha aí, então se a oração aumenta a massa encefálica, então até eu vou orar mais, né? Eu não quero Alzheimer, eu não quero dormência. Não é verdade? Outra situação maravilhosa que eu ouvi, que eu anotei, foi assim, pesquisa, oração é um placebo, diz cientista. Alguém vai se lembrar, né? O vídeo que o menino passou na sexta-feira. Oração é um placebo.
Aí o cientista diz, mas como explicar se é um placebo e pessoas com doenças terminais, em coma, tido como irreversíveis, através da intercessão, sem saber que alguém está orando por ela, é curado. Então, parabéns mais uma vez aí os alunos do IBADEP, a coordenação do evangelismo, pela rica oportunidade de uma semana falando sobre oração. Nós só temos a ganhar. E aí, para não fugir do tema, a gente preparou ali 9 slides para a gente compartilhar com os irmãos nesses momentos de meditação na palavra de Deus, que vai falar exatamente sobre oração. Eu coloquei ali o título, olha, 3 componentes para a ação de graças. É um culto de gratidão a Deus, pelo primeiro seminário dos muitos que virão. E aí a recomendação de Paulo para os crentes ali de Tessalônica é regozijar-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. 3 componentes da gratidão a Deus: é regozijar, é orar e ser grato. O slide de número 2, ele vai nos dizer, pode passar por gentileza, ele vai nos dizer ali o que significa a palavra gratidão. Em hebraico, gratidão é todá, que tem o significado de louvor, adoração, agradecimento. E ali eu coloquei, olha lá, ficou bonito, né, pastor Pedro? Quantos alunos do IBADEP tem? Levanta as mãos para a gente ver. Aqui no culto eu sei que tem. Olha aí, vários, né? Olha ali, que maravilha. Os obreiros aí, aqui, o pastor também fazendo um avançado, né? Apesar que o pastor já está bem à frente aí do currículo, né? Mas está aí junto aprendendo a palavra de Deus também. Eu digo assim porque tem um avançado aí, tá? Assim como outros obreiros têm aí, né? Eu queria fazer o doutorado da idade, mas falaram para mim, então faça primeiro o mestrado, Paulo, depois a gente deixa. Está 300 e pouco o doutorado, se alguém quiser fazer lá, é só entrar no site e fazer inscrição. Mas o IBADEP é curso bom também, irmãos. Quando eu fazia psicologia, tinha um irmão ali que fazia juntamente com a gente, e os cursos do IBADEP, pastor Vladimir, deu créditos para ele, e ele ficou 6 meses sem precisar pagar mensalidade. Olha, em 6 meses dava um bom valor, né? Porque ele conseguiu abonar, solicitando a ementa dos cursos do IBADEP. No caso dele era o médio, né? Então, assim, são cursos sérios e que nós só temos a ganhar. Por isso eu coloquei ali o símbolo do IBADEP a partir do meu segundo slide. Olha ali, então, ação de graças é uma forma de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas e demonstrar nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. E aí significa o que eu falei, né? Louvor, adoração e agradecimento a Deus. Aí nós temos no slide de número 3, que vai nos falar ali alguns textos, né? Olha lá, sobre agradecer a Deus. Olha a recomendação do salmista agora. Entre por suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Imagine só, se o Paulo saísse de casa, mas a irmã Sirena, só nós dois na agora, da forma que o salmista recomenda ali, olha, aí a gente chega aqui, qualquer uma das 4 portas do templo, e a gente entra com essa atitude ali, ó, de ação de graças. Entre em seus átrios, ou seja, no templo, com louvor. Como será que seria o meu culto, mas o culto da irmã Sirene?
nós entrarmos cantando aqui, né? Aquele cântico não verbalmente sendo expressado, mas aquele cântico lá na alma, de adoração a Deus. Aí pensemos, se todos nós saíssemos de casa para vir para a igreja, estivéssemos em uma atitude de gratidão a Deus, entrando no templo com o coração feliz e alegre, louvando ao Senhor. Como será que seria o nosso culto coletivo? Eu saí do individual, meu, para o nosso coletivo. E é isso que o salmista está dizendo para nós nessa noite. Uma atitude de ação de graças, ou seja, de gratidão a Deus. Paulo, quando ele fala ali aos Colossenses, ele diz: olha, em tudo o que fizerem, seja em palavras, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Aí, o slide de número 4, nós iremos ver ali 3 componentes, né? A gente colocou ali bíblicos para ter um estilo de vida de gratidão. Sabe, irmãos, tem pessoas que ele só consegue agradecer diante das circunstâncias. A circunstância boa, eu agradeço. A circunstância negativa, então eu me retraio. Agora, o conselho ali, analisando o texto que vemos, 3 componentes bíblicos para ter um estilo de vida de gratidão. Mas antes de eu falar do regozijo, eu coloquei ali em segundo lugar, felicidade é circunstancial. Mas como assim que felicidade é circunstancial? Esse dia a gente viu aí, teve um dos irmãos até falou: olha a bênção que está ali, né, no meu carro novo ali fora. Aí o outro havia postado num dos grupos da igreja aquela felicidade. É errado isso? Acho que não, né? Eu, quando troquei de carro, fiquei feliz também há 2 anos e pouco atrás, quando acontecem coisas boas. Ou seja, isso é circunstancial, é a felicidade do momento. Felicidade é algo passageiro. Nós queremos uma casa própria, batalhamos, conseguimos, ficamos felizes. Passa-se os dias naquela felicidade, foi-se embora e nós queremos trocar a janela. Não é assim? Daí a pouco queremos trocar o forro, trocar, né, a porta. Aí alguém fala: não, esse piso não dá, eu quero aquele. Trocamos o piso, aí estamos sempre. E o crente, ele não pode ser feliz. Deu um nó agora, né? Porque felicidade é momentânea, é passageira. Eu tenho um colega que a gente já trabalha alguns anos junto, e ele trabalhou num outro setor da empresa com alguém que estava com ele no terminal. E a situação não era nada boa. Diz que quando aquele moço ia ao banheiro, diz que todo o setor que eles trabalhavam, eles ouviam palavrões, porque ele tinha dificuldade no banheiro pela enfermidade que ele estava tendo, que no caso era o câncer. Mas e se for um servo e uma serva de Deus? É diferente, porque o servo e a serva de Deus, ele não vive a felicidade momentânea e passageira. Lógico que nós ficamos felizes quando trocamos de carro, quando acontecem as coisas boas na nossa vida. Mas o crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, e ele tem o que nós colocamos ali em vermelho, que é regozijo. E isso é produzido por obra e graça do Espírito Santo. E o regozijo, mesmo
que estão em doença terminal, ele adora a Deus, ele louva a Deus, ele exalta o Senhor e ele diz que é feliz. Porque felicidade é circunstâncias, mas regozijo no Senhor é alegria. E eu coloquei ali que é um ato intencional de fé. Por isso que eu li também Abacuque. Abacuque diz: ainda que possa faltar tudo, falta lá no campo, faltam as ovelhas, faltam as vacas, falta o mantimento, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a alegria que o crente tem que ter no Senhor, é o regozijo e não a felicidade. Amados, nós vivemos muitas vezes na busca das coisas erradas, e Deus quer que nós tenhamos regozijo, porque isso vem do Senhor. As coisas não eram boas quando Paulo fala para os crentes de Tessalônica que eles deveriam ter essas três características, esses três componentes. Havia até alguns ali que o texto bíblico nos diz que eles estavam meio perdidos, concernente a entender os posicionamentos de Deus para eles. Havia até uma certa perseguição velada, e Paulo diz para ele: olha, vocês devem regozijar no Senhor. O crente não pode se perder com as coisas do mundo, mas sim ele deve se envolver com as coisas de Deus para ter o regozijo que o Senhor nos concede. Quando a gente é guiado pela felicidade das circunstâncias, acontece a enfermidade que eu não quero vir mais igreja. Morre alguém da família, nós entramos nas fases do luto e não conseguimos sair. Entramos na fase da raiva, ficamos com raiva, porque aquele ente querido foi tirado de nós. Entramos na fase da barganha e a gente fala assim: olha, eu queria ter ido no lugar dele, por que ele foi? Entramos na fase da depressão. E aí demora um processo até conseguir chegar na fase da aceitação. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você que Ele tem regozijo para a nossa alma, Ele tem a alegria verdadeira que somente Ele é capaz de proporcionar. Aleluia. Mas Ele só vai proporcionar se eu e você der abertura para Ele proporcionar. É por isso que Paulo aconselha os crentes de Tessalônica a aceitar o plano de Deus, a regozijar no Senhor. Ah, se eu conseguir uma casa eu vou ser feliz. Não, a felicidade verdadeira somente Deus pode te dar, e ela não está nas possessões de coisas, mas está em ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. O próximo slide vai nos dizer assim: uma vida de constante oração, ou seja, uma vida de gratidão. Paulo aconselha os cristãos na igreja de Tessalônica a orar sem cessar. Oração, olha ali, é o combustível celestial que mantém a chama da alegria, que é o regozijo, acesa mesmo em tempos de provações. É tão profundo que eu vou ler de novo. Oração é o combustível celestial que mantém a chama da alegria acesa mesmo em tempos de provação. Então eu vou orar mais a partir de hoje, porque eu quero essa alegria. O próximo slide vai nos dizer assim: uma vida de oração de graças é marcada por uma vida de gratidão a Deus. É um culto de ação de graças, então eu não tenho como falar de outra forma, né?
E aí, para fecharmos, nós temos alguns exemplos aqui. Jó agradeceu a Deus quando tudo estava perdido. A Bíblia vai nos dizer assim, que ele havia perdido os bens materiais, não é? Havia daí perdido os filhos, daí a pouco ele perde a saúde, daí a pouco ele com o seu corpo todo cheio de feridas, ele assenta lá onde retirava o lixo da cidade, pega um caco, eu não sei se é de telha ou do que é, mas diz no texto que ele pega um caco, eu posso conjecturar que é um pedaço de algum material, e com aquele caco ele começa a coçar naquelas feridas, aquelas chagas que estavam da cabeça à frente dos seus pés. E sabe o que ele faz em meio a tudo isso? Ele adora a Deus. Isso, amados, é regozijar no Senhor. E além do mais, ele está dizendo assim: olha, recebemos tanto bem do Senhor, porque não podemos sofrer por alguns momentos, ou seja, receber mal. Ele adorou a Deus. Muitas vezes, por bem menos, né? Bem menos do que estava a situação de Jó, eu digo, sou infeliz. Mas nessa noite, Deus disse: tem alegria para nós. Jesus agradeceu ao Pai antes de alimentar 5.000 pessoas no deserto. Paulo e Silas, né, lá preso em Filipos, naquela cadeia, naquela cela, louvaram o Senhor. Devemos agradecer a Deus. E aí no nosso último slide, Filipenses, né? Ação de graças protege nossos corações e mentes em Cristo contra as circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias vai sempre estar por aí, adversas, né, negativas e positivas. Mas aí Filipenses vai nos dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí o último slide nos diz assim: vamos fazer um compromisso de levar uma vida de gratidão ao Senhor e regozijo constante em oração. Dá para ser feliz? Dá, mas dá para regozijar no Senhor. Eu quero regozijar no Senhor. Eu não sei como tu chegou aqui nessa noite, mas eu te convido a fazer isso ali, ó. Um compromisso de levar uma vida de gratidão ao Senhor, cheia de regozijo e de constante oração. Combustível para regozijo é a oração. Mas como a Bíblia fala para aquele que está triste orar? Pois é, porque aí aquele que está triste, ele vai orar, aí o Espírito Santo vai chegar, vai consolar e vai transformar aquele momento triste em regozijo. Eu finalizo contando a seguinte história minha para passar ao nosso pastor. Conta assim que certa feita, uma jovenzinha, talvez o tamanho da mocinha que cantou aqui, entra em um estabelecimento, em uma joalheria, após observar por alguns momentos pela vitrine, ela diz assim ao dono da joalheria: eu quero esse colar que está exposto, colar todo de pérola azul, muito lindo. O dono apanha, coloca na mão dela, aí desconfiado que ela não tenha dinheiro para pagar, ele disse assim para ela: você sabe quanto custa esse colar? Você tem dinheiro? E a jovenzinha, na sua inocência, criança, ela enfia a mão no bolso da saia, tira um lenço, diz a historinha,
todo amarrado, né, com nós, começa a desatar os nós, e enquanto ela desata, ela diz assim para o dono, né, do estabelecimento: sabe, desde que nossa mãe morreu, a nossa irmã mais velha cuida da gente com tanto carinho, com tanto amor, e hoje é o aniversário dela, e eu quero hoje dar um pouco de alegria para ela. E o dono, ouvindo, quando isso, ela terminou de desatar os nós. E ele olha, ela tinha apenas algumas moedas naquele mês. Aquele dono da joalheria pega o estojo daquele colar que está no quarto, coloca o colar dentro, faz um lindo pacote de presentes, coloca um laço, coloca na mão dela, e ela sai saltitando uma fora e entrega o presente à irmã. Horas mais tarde chega a irmã da forma em que a menina havia descrevido: olhos azuis, cabelos longos e os olhos da cor do colar. Com o embrulho na mão, já conhecido, né? Pois o dono que havia feito, agora o embrulho desfeito. Ela disse: esse presente foi comprado aqui, pelo que me informaram. Ele disse: sim. Então eu quero saber quanto foi pago. Aí ele responde: pois é, mas esse presente e a questão de valores fica entre eu, o vendedor, e o meu cliente. É algo confidencial. Pois é, mas a minha irmã tinha apenas algumas moedas e ela não teria condições de pagar esse presente. Enquanto ele vai dizendo isso, ele ouvindo isso, ele já começa a refazer o pacote de presente, coloca novamente uma linda fita, coloca nas mãos da moça e diz o seguinte para ela: pois é, mas a menina fez o que poucos fazem. Ela deu tudo o que tinha. Moral da história, ele estava dizendo para ela: seja grata. Deus fez tudo por você e por mim, e Ele só pede de nós um pouquinho de gratidão. Aí eu concluo dizendo o seguinte: entrega-te para Jesus nessa noite, sem medidas e sem reservas, porque Ele fez tudo por mim